Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um período que, olha, não só mudou a história, mas literalmente redesenhou o mapa do mundo. A gente está falando dos séculos XV e XVI, a famosa era das grandes navegações. E o material que a gente tem aqui é um resumo bem direto, que dá uma base ótima para a gente começar a conversa. E a nossa missão aqui é descompactar esse resumo, sabe? Não é só ficar no o que aconteceu e quando aconteceu. A gente quer entender o porquê. Por que, de repente, reinos inteiros na Europa decidiram que era uma boa ideia pegar milhares de homens, colocar em navios de madeira e mandar para o desconhecido? O que estava rolando ali? E o ponto de partida já é muito interessante. O texto deixa claro que não era, assim, uma aventura romântica. Ou tá dizendo, claro, que não era, assim, uma aventura romântica. Foi uma tempestade perfeita. Uma busca quase desesperada por riqueza, um fervor religioso muito intenso, ambição política e, o que é crucial, uma série de novas tecnologias que deram para esses homens a confiança de, pela primeira vez, virar as costas para a terra firme e navegar rumo ao horizonte. Certo. Então vamos começar por essa tempestade perfeita. O resumo agrupa as motivações de um jeito bem claro, né? E dá pra gente ver 3 grandes motores por trás de tudo. O primeiro, e talvez o mais óbvio, era o econômico. A Europa tinha um desejo consumidor gigante por especiarias do Oriente. Pimenta, cravo, noz moscada, essas coisas valiam mais que ouro. Mas o caminho por terra era longo, perigoso e cheio de intermediários. Achar uma rota pelo mar é o equivalente a encontrar uma mina de ouro. E falando em ouro, essa era outra parte da equação. A busca literal por metais preciosos. Ouro e prata eram a medida de poder. Então, o primeiro motor era esse: achar um atalho para as riquezas do Oriente e, de quebra, encontrar novas fontes de metal. E o mais fascinante é que o segundo motor, o político-religioso, andava de mãos dadas com o primeiro. Não eram coisas separadas, entende? Cada nova terra descoberta não era só uma oportunidade de negócio. Era um pedaço de território para anexar ao reino, para aumentar o poder do rei. E a justificativa para essa anexação vinha muitas vezes da religião. Como assim, uma justificativa? A ideia de expandir a fé cristã. Para a mentalidade da época, chegar a um novo povo e convertê-lo ao cristianismo era visto como uma missão divina. Só que essa missão também legitimava a conquista da terra e exploração de todos os seus recursos. Enriquecer o reino e salvar almas eram 2 faces da mesma moeda. Uma servia de desculpa para a outra, numa simbiose muito conveniente para os impérios europeus. É uma ótima observação sobre como tudo se conectava. E essa mentalidade nos leva direto para a questão prática. Como é que eles tiraram esses planos do papel e colocaram no oceano? Porque a motivação, por mais forte que seja, não move navios. E é aí que o material que a gente está analisando nos mostra a revolução silenciosa que aconteceu. Exato. E não foi só uma ferramenta nova aqui e outra ali. Foi uma mudança de mentalidade. Pensa só no astrolábio e na bússola. Antes deles, navegar era basicamente não perder a costa de vista. O mar aberto era o aqui a dragões dos mapas. Era o desconhecido absoluto, o lugar de onde não se voltava. O abismo. Precisamente. O que essas ferramentas fizeram foi dar aos navegadores a capacidade de saber onde estavam, ou pelo menos ter uma boa ideia, mesmo no meio do nada azul. Isso é uma mudança psicológica brutal. É a tecnologia dando uma espécie de permissão para usar. O medo irracional do desconhecido foi aos poucos sendo substituído por um risco calculado. E aí entra a grande estrela da engenharia da época que o texto menciona, a caravela. O que ela tinha de tão especial para se tornar o símbolo dessa era? A caravela foi uma fusão genial, quase um Frankenstein náutico que deu muito certo. Ela combinava o casco alto e robusto dos navios do norte da Europa, feitos para aguentar o Atlântico, com as velas latinas, aquelas triangulares usadas pelos árabes no Mediterrâneo. Essa combinação permitia algo revolucionário: navegar contra o vento. Significava que você não só podia ir, mas, mais importante, você podia voltar. E ainda tinha uma boa capacidade de carga para suprimentos. A caravela foi a nave espacial do século XV. A nave espacial do século XV. Excelente analogia.
Então a gente tem a vontade, a tecnologia que deu coragem e o que faltava? O combustível para essa missão espacial. O dinheiro. Exatamente. O último pilar que o nosso resumo aponta, a aliança perfeita entre a burguesia, com seu capital de risco buscando lucros astronômicos, e os reis, com o poder do Estado, querendo expandir seus domínios e sua influência. Juntou-se a fome com a vontade de comer, a ambição, a ferramenta e o financiamento. A receita para mudar o mundo estava completa. E essa receita foi testada primeiro por um país que, até então, era meio que um ator secundário na Europa. O material destaca o pioneirismo de Portugal de forma muito clara. Por que eles? Por que não a Espanha ou a Itália, que eram potências marítimas no Mediterrâneo? O texto nos dá duas pistas essenciais. A primeira é a geografia, que é impossível ignorar. Portugal é basicamente uma varanda para o Atlântico. Enquanto os outros olhavam para o Mediterrâneo, os portugueses já estavam com os pés na água do Grande Oceano. A segunda, e talvez mais importante, foi a centralização do poder. Portugal já era um reino unificado, estável, muito antes da Espanha, por exemplo. Isso permitiu que a monarquia criasse um projeto de Estado. Um projeto de Estado. Isso soa muito mais organizado do que apenas incentivar navegadores. E era. Não foi sorte, foi um plano. Pensa na escola de Sagres. Um centro de estudos náuticos. Eles estavam jogando xadrez enquanto os outros ainda arrumavam as peças. O resumo, lista as conquistas, a exploração metódica da costa da África, o estabelecimento de feitorias, a chegada aos Açores, cada passo era um degrau na escada. O objetivo final era claríssimo, contornar a África para chegar às Índias e quebrar o monopólio das especiarias. Então a chegada ao Brasil em 1500 com Cabral foi quase um desvio de rota nesse grande plano. Um desvio muito lucrativo, como se descobriu depois, mas sim. A princípio, o grande prêmio, o foco total, era o Oriente. Chegar ao Brasil foi a consequência de uma rota que eles estavam aperfeiçoando para contornar a África. Mas mostra o quão avançados eles estavam. Quando Vasco da Gama finalmente chegou a Calicut, na Índia, foi o checkmate. Eles tinham vencido a corrida. Por um tempo, pelo menos, porque a notícia do sucesso português, obviamente, acendeu um fogo nos vizinhos e a Espanha, que tinha acabado de se unificar e expulsar os mouros, entra em cena com um projeto tão ousado quanto, ou talvez até mais. Entra em cena com Cristóvão Colombo, um genovês com uma ideia que muitos consideravam maluca: chegar ao leste navegando para o oeste. Os reis de Portugal, que já tinham seu plano africano funcionando, não quiseram bancar a aposta. A Espanha, com inveja e precisando correr atrás do prejuízo, topou. E em 1492, Colombo esbarra num continente que ninguém na Europa sabia que existia: a chegada à América. Isso deve ter mudado tudo. Mudou o jogo completamente. A corrida não era mais por uma rota para as especiarias. Agora havia um novo mundo inteiro na mesa. Um continente vasto, cheio de riquezas que ninguém ainda entendia. A competição, que antes era uma disputa entre Portugal e Espanha, virou uma briga de bar global. O resumo aponta que França, Inglaterra, Holanda, todo mundo quis um pedaço do bolo. O mundo estava sendo fatiado. Certo, então a gente tem essa corrida global, navios cruzando oceanos, impérios se formando. Isso redesenhou o mapa, como a gente falou no início, mas e o mundo em si? Qual foi o placar final dessa transformação toda? E é aqui que o material que estamos analisando muda de tom completamente, nos mostrando os dois lados dessa herança. Sim, é uma herança profundamente dual. Por um lado, o que o texto chama de início da globalização. E não é um exagero. Pela primeira vez, uma rede comercial conectou os 4 cantos do mundo. Criou-se um mercado verdadeiramente mundial. E junto com o comércio, veio uma consequência que a gente nem sempre para pensar. O material menciona a troca de produtos, plantas, animais, o chamado intercâmbio colombiano. E o impacto disso na vida cotidiana das pessoas foi absurdo, talvez até mais do que o ouro e a prata. Pensa nisso. Alimentos das Américas, como a batata, o milho, o tomate, o cacau, foram para a Europa, Ásia e África. A batata, por exemplo, acabou com a fome endêmica em várias partes da Europa. O tomate se tornou a base da culinária italiana,
Espera um pouco, isso é incrível. Quer dizer que a pizza na Itália, como a gente conhece hoje, com um molho de tomate, só existe por causa de uma fruta que veio das Américas e que a batata frita, um ícone belga ou francês, depende de um tubérculo dos Andes. É uma conexão que a gente não faz no dia a dia. Exatamente. E o caminho inverso também aconteceu. O trigo, a cana-de-açúcar, o café, os cavalos, o gado, as ovelhas. Tudo isso foi levado da Europa e da África para as Américas, transformando a paisagem e a economia locais para sempre. Esse intercâmbio remodelou a dieta, a economia e a ecologia do planeta inteiro. A Europa, em particular, foi a grande beneficiada, enriquecendo enormemente. No entanto, e esse é um no entanto gigantesco, esse enriquecimento não aconteceu num vácuo. E o texto é muito direto e explícito sobre o lado B, o lado sombrio desse processo. Sim, e não há como suavizar essa parte. A mesma conexão que levou o tomate para a Itália levou doenças europeias que dizimaram populações indígenas inteiras. A mesma rede comercial que espalhou o milho pelo mundo organizou o maior deslocamento forçado de pessoas da história. O resumo lista as consequências de forma brutalmente honesta. Primeiro, a colonização da América, África e Ásia, com a imposição de um domínio político e cultural. Depois, a exploração sistemática dos povos nativos, que perderam suas terras, sua autonomia e foram forçados a trabalhar em minas e plantações. E, por fim, o resultado mais trágico de tudo isso, a expansão massiva do tráfico de pessoas escravizadas da África para as Américas, uma mancha que define séculos de história. E um ponto crucial que o texto levanta é que não podemos falar disso como eventos de um passado distante. As estruturas de poder, as desigualdades econômicas entre o norte e o sul global, muitas das tensões raciais que vivemos hoje, as raízes de tudo isso estão fincadas nesse período. A relação entre os países que colonizaram e os que foram colonizados foi forjada ali, numa base de violência e exploração. A tal troca cultural foi, na maioria das vezes, uma imposição. Fazendo um balanço, então, do que o nosso material nos apresenta, as grandes navegações foram um ponto de inflexão absoluto. Foram resultado de uma combinação de ganância, fé, poder e, claro, da tecnologia que tornou o impensável possível. E o legado é esse paradoxo. Por um lado, conectou o planeta, criou uma economia global e misturou culturas de formas que definem quem a gente é hoje. Por outro lado, fez isso através da criação de hierarquias brutais e sistemas de exploração cujas cicatrizes e estruturas ainda são dolorosamente visíveis. Perfeito. Como o resumo conclui, a economia, a política e a cultura do mundo foram alteradas para sempre. Foi de fato o começo da era global, um começo complicado, violento, mas que define o mundo em que vivemos. E para fechar, uma reflexão que o próprio material inspira. A gente mencionou a troca de plantas. Pensemos no café, uma planta originária da Etiópia, popularizada no mundo árabe, levada pelos europeus para as Américas para ser cultivada em larga escala, muitas vezes por mão de obra escravizada, e que hoje é a bebida que move a economia global e as nossas manhãs. Toda essa história complexa está dentro de uma simples xícara de café. A reflexão que fica é: como seria o nosso prato, a nossa bebida, a nossa rotina, se essa conexão global, com todas as suas luzes e sombras, nunca tivesse acontecido?